Fala, rapaziada, seguidores do canal Buraco no Asfalto. Estamos de volta com mais um EP pra vocês. Fala, Liminha, tudo certo? E aí, salve. Tudo e aí, certo. Como estamos com o seu projeto Fitness 2023? Hoje, né, vamos colocar, tipo, pra próximo 2024. Cara, A academia ele já começou, já tá. Não, eu já vi ele andando com umas caixas de suplemento, aí eu fiquei meio empolgado quando eu vi. Por isso que eu tô perguntando pra Comecei ele. já, pô. A academia já tá garantida. Tá? Vamos ver a corrida. Tô finalizando o primeiro mês já. Nossa, hein? Mas não tá deixando o dono da academia rico, não. Fechou aquele Não, pacote de 12 meses. Três sabe? meses. 3 meses o aluno Aquele pacote vai. de 12 meses que você fecha, você vai 1,5. Até novembro eu vou. Dezembro já é outra história. Pois é. Rapaziada, vamos lá. Hoje estamos aqui com um convidado super especial para vocês. Eu acho que é o primeiro convidado que a gente está trazendo representando uma grande marca. Então, acho que vai ser um bate-papo bem bacana para mostrar para vocês aí. Então, fiquem ligados, peguem a pipoca de vocês aí e roda a vinheta, Liminha, para a gente apresentar o nosso convidado. Vamos lá, rapaziada. Estamos aqui hoje com o Guilherme. Fala, Guilherme. Fala, pessoal, tudo bem? Prazer em recebê-lo no podcast, cara. Prazer é meu de estar aqui, de vocês abrirem um espaço. Projeto super legal que vocês estão construindo, né? A gente, obviamente, acompanha. Muito bom estar junto, trocar essa ideia, falar um pouquinho mais aí. A gente já estava resenhando aqui antes de entrar no ar, mas, cara, estou aqui para contar um pouquinho da marca, tirar as dúvidas e a gente falar de corrida, de esporte, que é o que a gente gosta. Isso aí. Vamos lá, cara, a gente sempre começa o podcast pedindo para vocês se apresentarem para os nossos espectadores que estão lá em casa, conhecer um pouquinho mais da história de vocês, falar o que você faz hoje, como você chegou até aí, né? Bastante coisa que você já deve ter feito. Como você entrou nesse mundo do esporte, que está presente na sua vida até hoje, cara. Vamos lá, cara. Assim, eu queria falar, assim, eu pessoalmente, Guilherme, sou apaixonado por esporte. Desde criança eu pratico esporte e já estou nesse mercado de corrida há muito tempo, né? Estou na Polar como responsável pela área de marketing e e-commerce já há 2 anos e meio, né? E está sendo uma experiência muito legal de pegar esse momento que a marca está, de fato, se reinventando, né? Um processo que começou aí já há alguns anos e que tem o mercado brasileiro como um dos seus focos, uma das suas prioridades quando a gente olha para a estratégia da marca globalmente, né? Falando um pouquinho da Polar, a Polar é uma marca finlandesa. Pouca gente sabe, às vezes, disso, né? A gente acha que, por ser eletrônico e tal, é americano ou de algum centro maior. Eu mesmo jurava que era americano. Pois é. Polar é da Finlândia, né? É uma marca pioneira nesse mercado. Então, a Polar que inventou o frequencímetro lá atrás, né? Em 1977, para vocês terem uma ideia. Então, assim, vamos fazer aí, prestes a completar 50 anos de vida, né? Sendo referência na questão de monitoramento de atividade física por meio de frequência cardíaca, entre outros atributos de produto e ferramentas, né? Então, é uma história aí que a empresa constrói de muita credibilidade e de pioneirismo nesse mercado. Aqui no Brasil, os produtos estão presentes desde 1990. Então, a empresa começou a operação aqui por meio de representantes, distribuidores, importadores. E em 2016 para 2017, tomou a decisão de montar uma estrutura própria aqui no Brasil. Então, a Polar do Brasil surgiu em 2017, para ser mais preciso. Somos hoje a única empresa desse segmento que está presente no Brasil, né? Então, quando eu digo a única empresa do segmento presente, sendo a Polar do Brasil, uma subsidiária, né, diretamente ligada à Global, desenvolvendo um trabalho porque a gente entende que o mercado brasileiro é um mercado gigante em questão de esporte, de saúde, né? E que vale a pena investir, né? Então, assim, a gente vem crescendo a operação de uma maneira orgânica, de uma maneira responsável. A gente não quer repetir o que aconteceu com várias outras marcas. A gente sabe como o Brasil né, em relação a... Tem muita oportunidade por um lado, mas é um país que muitas vezes acaba tendo algumas amarras ou alguns obstáculos para você fazer negócio. Principalmente quando a gente fala de produtos importados, produtos eletrônicos, mas enfim. Então a Polar não quer vir para bater e voltar,
né? Acredita muito no mercado brasileiro, acredita muito no público brasileiro e por isso ela veio com uma estrutura robusta para oferecer os produtos de qualidade e principalmente um serviço de qualidade, né? Então, esse é mais ou menos o estágio que a gente está hoje. Para mim, é um prazer e um orgulho fazer parte disso, trabalhar numa empresa desse quilate, quase cinquentenária, pioneira. E principalmente nesse momento que eu falei para vocês no começo de uma mudança de paradigma, de quebra de alguns paradigmas internos, de reestruturação da marca. De posicionamento no mercado. De também, né? posicionamento no mercado, de investimento cada vez mais forte em produto, né? Quem acompanha esse mercado há algum tempo pode ter percebido, deve ter percebido que de alguns anos para cá, mais ou menos por coincidência, junto com praticamente a entrada da empresa oficialmente no Brasil, que houve uma mudança importante em relação à tecnologia ofertada, né? E até mesmo do lado do ponto de vista, que é uma coisa que a gente recebe muitos elogios, da parte estética do produto. É exatamente esse ponto que eu ia tocar com você mais pra frente. Então, assim, de investir bastante no design, de investir em novas tecnologias, de acompanhar o que o mercado, de uma maneira geral, e quando eu falo mercado, eu estou falando, obviamente, do mercado de relógios esportivos, mas do mercado de wearables de saúde, de uma maneira geral. Porque a gente vê, e isso é muito legal, né? Essa explosão das pessoas cada vez mais preocupadas com monitorar a sua saúde, conhecer melhor o seu corpo. E é isso que a gente tem no nosso DNA como marca, né? A Polar tem ali como missão e como valores falar o quê? Poxa, você se conhecer melhor vai fazer você performar melhor. E o performar, eu não estou falando aqui nem só de uma questão de performance esportiva. Definitivamente não. Cada um tem um objetivo. E a Polar, ela é feita para fazer, né? A Polar, ela tem produtos para esses vários perfis de pessoas, não só de atletas. Eu costumo virar e falar assim, cara, a gente não é uma marca para atleta, a gente é uma marca para praticante de atividade física, né? Que engloba os atletas, obviamente. Quando que a marca teve esse olhar para a corrida em si? A corrida, ela é... Primeiro que é o maior mercado. Quando a gente fala de esportes participativos, de uma maneira geral, é o maior mercado do mundo. Porque é o esporte mais democrático do mundo, né? Você precisa de um tênis e olhe lá. Tem alguma pessoa que a gente vê, às vezes, na prova com descalço. Descalço. Então, assim, às vezes nem isso precisa. Mas, brincadeiras à parte, a corrida ela é o mais democrático. E o corredor foi o que primeiro, digamos assim, começou a demandar esse tipo de produto, né? De buscar monitorar a sua corrida, né? Com a entrada do GPS na corrida, foi uma coisa que democratizou muito, porque se a gente for pegar literatura mesmo, e eu vou ser um pouquinho técnico aqui rapidamente, a melhor forma de você fazer qualquer tipo de treinamento esportivo é por meio da frequência cardíaca, né? É o nosso coração quem deve ditar o nosso ritmo. Sim. Obviamente que também com o avanço da ciência, você consegue criar paralelos e parâmetros muito, muito precisos até entre frequência cardíaca e pace. Mas se a gente for ser chita, que chato, Sim. né? Aquele A gente treinador vai pelos mais... batidos do coração. A gente tem que treinar por zonas de frequência cardíaca. Sim. Só que isso não é tão lúdico, digamos assim. E você não consegue fazer isso sem ter um frequencímetro. Para correr contando a frequência cardíaca, né? O GPS, ele traz essa facilidade. Porque o que é? Poxa, você vai correr daqui até ali tantos quilômetros, metros e etc. num ritmo tal. Pô, isso eu consigo medir sozinho. Isso eu consigo fazer. Então, o que eu quero trazer aqui, como eu estava contando, o GPS ele democratiza muito e ele faz com que mais pessoas, eu não digo comecem a correr, mas comecem a tomar gosto pela corrida. E começam a monitorar as suas corridas. Sim. E começam a entrar no universo de provas. E isso vai crescendo. Então, assim, a corrida, ela é quase que um gerador, ela quase que dita tendências, porque ali está o principal público. Ali está o principal público. O movimento que a gente viu recentemente, e até isso acompanha, né, a linha de lançamentos da Polar e do mercado, né, até você vê grandes marcas, que não são marcas de esporte, mas entrando no mercado de smartwatches, sportwatch e tudo mais, são as pessoas que se preocupam com a saúde no seu
dia a dia, de uma maneira geral. Nível de Então, a galera estresse. da academia, o sono, que são recursos que a gente vê aperfeiçoando e que a gente já tem nos nossos relógios há mais tempo, né? E que para nós é ótimo, porque você abre o seu leque do potencial público consumidor. E que se você olha essas grandes marcas, como eu estava falando, né, a Samsung, Apple e tudo mais, elas começaram com esses relógios sendo uma extensão do celular, né? Então focando muito em conectividade, mas hoje em dia você vê a cada evolução, a cada novo lançamento de produto, que eles procuram agregar são recursos relacionados à saúde e à prática esportiva, né? Porque é cada vez a maior preocupação das pessoas. A gente passou por uma pandemia que acho que acendeu luz amarela para muita gente, né? Foi um aviso. E gerou uma preocupação a médio prazo, óbvio, né? A gente não vai falar que a pandemia é boa de nenhum. Mas, assim, olhando o copo meio cheio, passado por tudo isso que a gente passou, ela deixa, querendo ou não, uma coisa... despertou em muita gente essa necessidade de cuidar mais da saúde. Então, de ser mais ativo, a importância da atividade física para combater sedentarismo, para prevenir do que remediar, né? E a indústria do esporte acompanha esse movimento. É até legal, Guilherme, a gente que tá faz bastante tempo também dentro do esporte, né? Acho que são 12, 13 anos, né, correndo, né? E a gente pegou um movimento, acho que geral, assim, né? Tanto do crescimento esportivo, do crescimento do esporte, tecnologia aumentou muito, de roupa, de tênis, de relógio. E quando a gente começou a correr, eu acho que, vou dar o meu ponto, a minha declaração. Eu acho que foi o último item que a gente aderiu, foi o relógio. Né? Porque assim, não, eu tenho o celular. Eu ligava naqueles aplicativos paralelos e ia corria lá... muito com o celular corria com o celular aqui, braço, porque você já aproveitava, né? e escutava a música ao mesmo tempo. Sim. E aí, com o passar do tempo, quando você vai ficando um pouco mais profissional, vou dizer assim, você começa a entender a importância do relógio na prática esportiva. E hoje você até deu uma extensão disso, que ele tem diversas outras funções que hoje eu aproveito de todas elas. Você não tira mais o relógio do punho. Não. Mas... Aliás, a gente aposentou todos os outros que a gente tinha. Isso é uma única reclamação que eu vou ter pra vocês, que eu vocês aposentei 30 relógios que eu tenho lá, que eu não uso nunca mais, tá sem também. bateria, eu só uso relógio esportivo. Vocês são culpados, né? A gente, nossa, a gente era louco por relógios, né? Pra sair, não sei o quê. Sim. Todos engavetados. Os meus estão em casa. Porque isso aqui vira um vício, esse relógio. É um negócio incrível. Você não consegue tirar. Porque você monitora tudo durante o dia todo, né? E aí a minha pergunta para você é a seguinte, Gui. Como foi acompanhar esse processo de transição do público, né? De realmente entender que a utilização do relógio esportivo, não somente na prática esportiva, mas também no dia a dia, era importante? E como foi essas campanhas que vocês fizeram para chegar no público, né? Porque a gente nota hoje em dia, até hoje em dia que já está mais acessível assim, a informação, que as pessoas ainda preferem gastar R$2.000 num tênis do que ter um relógio. Esse é um exercício curioso que a gente, né, provoca muito em relação ao valor. Tá muito caro. Eu costumo falar em todos os papos que eu tenho, que assim, eu não posso vir aqui e falar que o relógio é barato, né? A estratégia da Polar, inclusive, ela é uma estratégia de oferecer um produto de qualidade, de credibilidade, a um valor mais acessível. E eu deixo claro, um valor mais acessível não significa barato. Eu não posso vir aqui e falar que um produto de R$2.000 é barato. Né? A gente sabe que é um investimento importante para muita gente. Só que é isso que você falou, tem muita gente que compra 3, 4 pares de tênis de R$1.000, R$2.000 e reclama de comprar um relógio de 2,5, que seja, 3. E eu acho que o relógio, a gente passa uma temporada maior com ele, né? Ele é um bem mais durável. Bem né? mais. Porque o tênis, a gente, além de pagar caro, né, assim... O desgaste dele tem um prazo de vida mais curto. Sim, bem menor. Tem um prazo de vida mais curto. Que é isso, né? O relógio, como vocês mesmos disseram, vocês não tiram do punho. Eu não tiro do punho. Os nossos relógios bonitos e tudo mais estão engavetados. Né? Acompanhar esse processo também é uma evolução que os produtos vendem, né? A gente falou de design. Por que você tem que investir cada vez mais em design? Justamente por isso. Porque você não quer chegar mais com aquele relógio com cara de relógio esportivo, quadradão, grandão.
Tem gente que gosta, tem gosto para tudo. Sim, e, não sim, temos, sim. e não temos julgamento em relação a isso. Mas, poxa, você quer ter um produto que está cada vez mais conectado com o seu estilo de dia a dia, né? Por que também? Porque a gente, como indústria, provoca você usar ele por mais tempo. Para ver o seu nível de atividade diária, para ver seu Exato. sono, para monitorar tudo. O nosso corpo ele não para de funcionar depois que a gente para de correr, né? Sim. Que a gente termina um treino, que a gente termina uma prova. E todas essas ferramentas construídas com base em ciência e tecnologia, elas também nos ajudam a nos compreender melhor como atleta, como ser humano, como recuperação, como sono. E a gente sabe que tudo isso tem um impacto na nossa resultado performance. final, Né? Então, mas voltando ao ponto, eu acho que assim, a gente é culpado nessa situação. Por quê? Porque a gente vai oferecendo cada vez mais recursos para justamente fazer a pessoa não tirar o relógio do punho. Não tira. Então, assim, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? É difícil a gente discutir. A partir do momento que você começa a trazer outras ferramentas e a provocar o consumidor e o usuário a não tirar o relógio do punho, ele passa a não querer tirar o relógio do punho e passa a demandar de você cada vez mais coisas. Beleza. Para onde mais a gente pode ir? Né? A gente tinha o monitoramento do sono, que vem se aperfeiçoando e cada vez mais detalhado. Nos últimos 6 meses, na Polar, a gente lançou um novo recurso, que é o quê? É o estímulo provocado pelo sono. Então, com base na teoria do ciclo circadiano, a gente começa a entender o corpo da pessoa, do usuário do relógio, e começa a conseguir trazer uma visão de quais são os melhores momentos do dia para ela desempenhar perfis e tipos diferentes de atividades. Então, assim, que momentos você vai ter picos maiores de energia, né? Que momentos sua energia vai estar um pouco mais baixa. O relógio já te avisa? O relógio já começa a te trazer insights nesse sentido. Sim. Né? Por quê? Porque ele começa a te conhecer. Então, assim, se você segue o que está no livro, você consegue já falar algumas coisas. Mas, por exemplo, as pessoas têm rotinas diferentes. Tem pessoas que dormem menos, precisam dormir menos para descansar melhor, para descansar, para recuperar a sua energia. Tem pessoas que precisam dormir mais. Tem gente que dorme um pouco mais tarde e acorda um pouco mais tarde. Tem gente que prefere dormir mais cedo e madrugar para treinar. Tem gente que prefere treinar à noite. Tem gente que prefere treinar de manhã. Então, assim, como é que o relógio vai adaptar isso? Conhecendo o nosso corpo. Por isso que eu falo, quanto mais você usa, mais ele te conhece, né? mais informação ele vai te dar e mais preciso ele vai ser, né? Eu sou uma pessoa mais noturna. Eu falo isso, por mais corredor que seja, assim, os meus longos aí não tem como fugir, são sábado de manhã. Sim. Mas o resto da minha planilha eu faço à noite. É um pouco contrassenso se você vai para... Mas o O nosso nosso caso caso também. é idêntico. Entendeu? Mas assim, beleza. Quando você vai olhar os outputs que o relógio me dá lá que o meu pico de energia está, muitas vezes, das 18 até as 21 horas. Que é quando muita gente já está num processo de desaceleração grande. Sim. Por quê? Porque eu vou me deitar meia-noite. Tenho uma rotina meio louca para Não é quando a muito gente olha diferente para... da nossa, não. Quando a gente fala para corredor, né? É. Poxa, eu tenho uma filha de 3 anos, então agora ela já está começando a estabilizar em relação a horários de sono, de não acordar tanto à noite. Então, assim, as pessoas são diferentes. E o relógio, ele acompanha isso. Isso que é muito legal. A nossa tecnologia, ela justamente foi feita para customizar e personalizar cada vez mais as ferramentas e o que ela te traz de provocações, né? De dicas, de insights. Então, assim, tudo isso eu estou contando por quê? Porque a gente vai provocando o usuário a não tirar o relógio do punho, né? E essas necessidades vão surgindo, é natural, né? E são provocações mesmo, cara, até complementando o que você está dizendo, porque assim, eu abandonei meus relógios de uso diário, a gente trabalha no dia a dia, às vezes eu usava social antes e vinha esse questionamento de, putz, gravata, camisa e um relógio esportivo, sabe? Não era um modelo muito legal para ornar, mas depois foi se trocando essa questão de roupa social e esporte fino. Preconceitos caíram, e a gente começou a usar ainda mais o relógio esportivo.
E aí essas métricas vieram para ajudar nível de estresse, começou a chegar mensagem de telefone, você pode escutar música. Então a gente vai cada vez mais usando o relógio devido a essas novas funcionalidades que vocês foram incluindo. E uma das últimas, eu sempre vinha a galera falando, mas o relógio mede seu nível de sono. Eu falava, cara, mas como assim? Mede meu nível de sono? Pô, eu vou ter que dormir de relógio agora? Como assim? Eu não consigo dormir de relógio. Exato, eu falei assim, cara, como a galera consegue dormir de relógio? Às vezes eu durmo até sem roupa pra não incomodar, dormir de relógio. Aí o pessoal falou, não, dorme, você vai ver que funciona, não sei o quê. Eu falei, cara, vou experimentar. E, cara, eu usei uma vez e eu não consigo dormir sem relógio agora. Tipo assim, você dorme porque você consegue ver. Cara, se você acorda 1 minuto de madrugada pra tomar água, pra ir no banheiro, ele marca certinho. Você fica viciado na informação, né? Eu brinco, eu falo assim, cara, eu quero bater o 100% da meta diária. Exato. Aí, pô, a bateria tá acabando. Eu falo, meu, que horas que eu vou colocar o meu relógio pra carregar que ele vai perder o mínimo de informação possível para bater o meu percentual de atividade. Você fica... Eu comparo, dormir com o relógio, sabe o que eu comparo? Me perdoem aí quem gosta, mas assim, tomar café sem açúcar. Ah, você é do time com açúcar? Eu sou do time sem açúcar. Sem açúcar, lógico. Mas assim... Então vamos lá. Você acabou de contar o seu... Eu sou do time oposto, cara. Meu pai fala, não me enche a paciência, cara. Eu vou tomar com açúcar porque é melhor e eu não quero. Tá bom, mas assim... O que eu quero dizer com o relógio com sono? Você falou, não, eu vou... Ah, você dorme uma vez, me incomodou. Você dorme a segunda, pô, me incomoda. 1 mês depois você nem lembra que o relógio tá no punho. É igual café sem açúcar. Primeira vez que você toma, você fala, nossa. Vamos lá. Depois, hoje em dia, você consegue tomar com açúcar hoje em dia? É a pior coisa do mundo, depois que você acostuma. Eu tentei a primeira vez e desisti. Não, tem gente que coloca de colher o açúcar. Pois é, mas brincadeiras à parte, pra mim foi isso, entendeu? Eu fui tirando... quando você vê, foi... E é uma coisa que hoje, cara, você não quer sem, né? Você não quer ficar sem, você não quer ser... Pô, me sentir um pouco mais cansado. Você começa até... até tem um pouco do efeito placebo da história. Né? De você olhar e falar, pô, dormir bem? Pô, então hoje eu tô bem pra treinar. Sim, né? Eu vou treinar bem hoje, então, porque eu dormi bem. Às vezes, cara, também não é essa diferença toda de você fazer seu RP ou você quebrar. Calma, vamos lá. Tem vários fatores que contribuem para uma performance melhor ou pior. Mas, assim, até te dá esse estímulo extra. Sim. Como eu tava falando, pô, entre 18 e 21 é o meu pico de energia. Então, vou treinar porque eu vou estar bem. Então, assim, isso também vai ajudando a te motivar e tudo mais, né? Você fala, pô, completei hoje o meu nível de atividade, pô, legal, vou continuar nessa pegada. Igual Liminha falou ali, pô, vamos... Processo de fitness. Cara, o relógio ele é muitas vezes um parceiro motivador que não deixa a peteca cair, né? Que não deixa a coisa continuar. Então, assim... Tem vários benefícios, como eu falei no começo. Óbvio que a gente vai falar bastante de corrida, a gente tem falado bastante de corrida, mas a preocupação é muito mais do que essa, ou é muito maior, né? Mais abrangente do que essa. É fazer as pessoas serem mais saudáveis. Acho que isso é muito importante. E não importa se ela corre, se ela pedala, se ela nada, se ela vai para academia. Tem que pagar aí, né, meu? Ela tem que pagar aí, mas assim, porque o objetivo é colocar as pessoas em movimento. É fazer as pessoas serem cada vez mais ativas, porque isso tem um benefício social gigantesco. Né? E acho que é isso que as marcas que estão nesse segmento de produto têm cada vez mais buscado. E como vocês chegaram nessa grande ideia de adicionar essas novas funcionalidades para atrair esses novos públicos? Né? Porque a gente sabe que o corredor, ele basicamente está interessado na medição do treino dele, da performance dele. Mas essas novas funções vieram para agregar e também ajudar eles a saber que se eles dormirem melhor, ele vai performar mais, que ele tem que tomar mais água e tudo isso, né? Mas como vocês conseguiram chegar nessa estratégia de adicionar essas novas funcionalidades para começar a atrair novas pessoas a entender que ter um relógio desse é importante no dia a dia? Tudo parte da ciência, né? E como a gente fala, da literatura de treinamento, de performance e tudo mais. Então, assim, independente da gente ter um relógio que monitora isso ou não, há quanto tempo a gente já não ouve que, assim, o descanso é importante?
Sono o sono é importante, a alimentação é importante. Então, assim, a necessidade de dormir bem, ela já existe. Não foi a Polar que inventou ou qualquer outra marca do segmento que inventou. Isso faz parte da evolução da ciência de treinamento, do educador físico, do fisiologista e etc. O que a gente faz? A gente vai adaptando cada vez mais essas preocupações e necessidades que um atleta ou praticante de atividade física tem para o relógio ajudá-lo a monitorar isso e, mais do que isso, né? Transformar essa informação de uma maneira mais lúdica e palatável para a pessoa. Então, assim, não adianta nada, às vezes, eu dar um gráfico cheio de dados e científico que só o seu treinador ou o seu médico vai saber analisar. A gente tem que trazer isso de uma maneira de fácil compreensão, né? E aí é que você cria essas ferramentas, aí que entra também o time de marketing para dar nomes e tudo mais, mas para falar assim, olha, você tá, né, a gente tem um indicador que é o Training Load Pro, que ele, na verdade, o que ele pega é justamente essa carga de atividade que você está tendo e vai te classificar em 4 níveis. O nível de manutenção da sua capacidade de treino, o nível de evolução, então se você está produtivo, se você está improdutivo, ou seja, você está treinando menos e tudo mais, ou se você está treinando demais, até numa zona vermelha ali de atenção do tipo, olha, você pode se lesionar. Você está treinando acima da sua capacidade atual. Isso é uma regra. Estou no vermelho e vou parar de treinar? Obviamente que não, né? Porque... Mas ele te orienta. Mas ele te orienta, ele te dá alertas, ele te dá provocações, como a gente estava falando. Agora, como é que ele chega no vermelho, verde, branco? Como é que ele chega nisso? Tem toda uma ciência por trás e monitorando o nosso corpo. Por isso que eu falo, quanto mais você usa o produto, mais ele te conhece, mais ele se adapta e mais ele vai chegando próximo da sua realidade, né? Você usa o produto a cada uma semana, 2 vezes por semana, só para correr, como é que ele consegue entender como é que é a sua recuperação do treino? Ele não consegue, né? Ele não vai conseguir, porque às vezes o treino pode ter sido um treino bastante exigente, exaustivo. Porém, se você teve uma recuperação muito boa depois, o que significa uma recuperação muito boa? Se você repousou, como é que o seu coração respondeu àquele tipo de estímulo? Ele está bem treinado? Porque o relógio está aqui, ele está monitorando a nossa frequência cardíaca o dia inteiro. Ele vai atingir picos durante o nosso treinamento. Mas e depois? Como é que esse coração se comporta? Ele é um coração que volta para um estado de padrão, né, do nosso padrão, do padrão individual de cada um, rápido. Ele demora muito. Isso tudo interfere na nossa recuperação, isso tudo interfere para eu virar e falar assim, poxa, você está pronto para correr amanhã, ou daqui 2 dias, ou daqui 4 dias, né? Então, assim, isso é muito legal de algumas ferramentas, isso a Polar propõe muito, que é o quê? Você interligar as ferramentas que você tem no relógio e elas vão se adaptando, né? Então, assim, depois do treino, poderia virar e falar assim, aquele treino específico, eu posso gravar 72 horas de recuperação. Mas por que necessariamente 72 horas de recuperação? Eu não sei como você está dormindo, como você vai dormir hoje ou dormir nos próximos dias. Eu não sei se você vai chegar em casa e botar o pé para cima, como a gente fala, e vai descansar bem. Então, assim, as coisas, todas as ferramentas que a gente oferece hoje, elas estão correlacionadas para virar e falar, olha, você está num estágio assim, você recomenda-se você segurar um pouco a onda. Recomenda-se. É um parâmetro. É um parâmetro. Não é que é né? uma regra. Né? A gente tem uma outra ferramenta ali, que é o FitSpark, que é uma ferramenta que ele te dá provocações e dicas de séries de exercícios. Então, assim, tem desde coisas de treinos de força, até o cardio, até o alongamento. E como é que ele vai variando entre esses treinos? Vai monitorando. Justamente, né? De acordo com o seu nível de atividade, a quantidade de treinos que você vem fazendo, quanto você vem descansando. Então, assim, às vezes, é o que eu falo, pô, como estava brincando aqui, né? Eu tenho uma filha pequena, posso ter feito um longão. Minha filha deu trabalho o dia inteiro, pra você correr atrás dela e acordar à noite porque ela não dormiu. No dia seguinte, ele vai falar, cara, pelo amor de Deus, segura. Vai leve, porque...
Agora, às vezes eu posso ter feito um treino, ou não, eu até dei o exemplo contrário, eu posso ter feito um treino leve, mas ter tido essa rotina. Você não descansou, mesmo que você treine leve, faça um dia mais leve ainda, vai para um exercício, vai para um fortalecimento, vamos fazer um alongamento aqui, uma coisa bem mais... vamos dar outro estímulo para o seu corpo que não uma atividade de cardio mais intensa. O relógio entende todo esse processo e te dá essa informação. Ele entende todo esse processo. Por quê? Porque ele vai te conhecendo. Isso é o legal na coisa. Muita gente fala, né? Esse processo de conhecimento, né? E que aí vira alguns termos que a gente ouve bastante no mercado, não só de relógio, mas de tecnologia de uma forma geral, que é o tal do machine learning, né? Que é o que? A máquina ir aprendendo. Muita gente fala, pô, mas o meu relógio não é preciso na esteira. O meu relógio não é preciso. Então eu vou te contar como você... Dá totalmente... Eu vou te contar uma das formas de você calibrar. E aqui eu tô falando, obviamente eu falo da Polar, que eu conheço, no detalhe do produto, mas a lógica, eu gosto de contar a lógica por trás. Porque a gente tem aqui uma audiência enorme de usuários de várias marcas. Então, assim, também não tem todo problema. Devem trocar para Polar, mas... Deixa eu te perguntar. Claro. A Polar, ela troca a pulseira também? Também. Tem essa opção? Também. É aquela questão de combinar, né? Já que a gente não troca de relógio nunca. Pois é. A pulseira... Não, tem uma série de pulseiras no nosso site. Assim, então, assim, de novo, preocupação com o estilo e com a estética, ela é cada vez maior. Né? Então, a gente vem numa evolução bacana e a gente é bem reconhecido hoje em dia. A pessoa dá um feedback legal, pô, os produtos bonitos, uma variedade grande, não só de cores do relógio, mas de pulseiras, né? Que você pode adquirir isso no site, de tamanhos, de tipos de tecidos diferentes, materiais diferentes. Então, assim, tudo isso porque a gente sabe que e que a gente quer que seja um produto cada vez mais 24/7. Né? Então, você tem uma pulseira mais leve, mais confortável, mais de fácil higienização para você correr. Mas... por que não uma pulseira mais diferente, né? E aí, dentro do estilo de cada um, é couro, é brilho, é tecido, o que é, né? Uma trama assim, um detalhe assado, para você poder usar no seu dia a dia. E é de super fácil troca, né? Antes, igual de novo, o mercado vai evoluindo. Antes você precisava daquela chavinha chata, levava no relojoeiro para trocar. Nossa, é terrível. Agora... você mesmo, um cliquezinho. Né? Engate fácil que a gente faz, né? Tirou rapidinho. Vai. Quais os produtos da Polar? É só o relógio ou tem mais coisas voltadas para quem pratica esporte? Hoje a gente tem dois principais pilares, né? Ou linhas de produtos, que são os frequencímetros, os sensores cardíacos, que é como a marca nasceu lá atrás, né? Então, assim, o que o pessoal popularmente chama das fitas, das cintas, né? Hoje, na verdade, tem dois tipos de sensores, que é a cinta cardíaca de peito, que é uma tecnologia de eletrocardiograma, e a braçadeira de sensor óptico, que é a mesma tecnologia dos sensores de frequência cardíaca que tem nos relógios. Né? Diferença básica entre elas, uma pega o pulso elétrico do coração, então é exatamente a mesma tecnologia dos exames laboratoriais que a gente faz, né? E a outra... ela pega o sensor óptico, ele mede a nossa frequência cardíaca pelo fluxo sanguíneo que passa nos nossos vasos, veias e artérias. Então, a luz que o sensor emite, ele penetra na pele, ele capta esse fluxo, isso reflete, o sensor pega esse reflexo e transforma essa informação numa frequência cardíaca. Por isso, obviamente, a tecnologia ela já está super avançada e esses números são muito próximos, né? Mas por isso que a cinta ela acaba sendo o dispositivo mais preciso que tem. Porque ela pega o pulso elétrico na fonte, né? O sensor óptico, por exemplo, que a gente tem, que é a mesma tecnologia, mas ele é diferente do que tem nos relógios, por que ele é mais preciso que o relógio? Muita gente me pergunta, né? Mas se ela é a mesma tecnologia, por que eu vou comprar um desse se eu já tenho no relógio? Dois fatores importantes. Primeiro, ele é um sensor que tem mais feixes de luz, mais sensores de fato ali, né? Então, ele emite mais luz e capta mais luz. E a posição que ele fica no nosso corpo. Ele é feito para usar ou no braço ou no antebraço. E ele é um produto que você usa mais apertado.
gente tem aquela velha história do relógio. Putz, mas me incomoda usar um pouco mais apertado e tudo mais. Não tem jeito, pessoal. E isso eu estou falando, assim, de uma maneira geral dos produtos, né? É da tecnologia. O relógio, o que eu costumo dizer, ele sofre mais intercorrências externas. Por quê? Eu não gosto de usar tão apertado. Eu uso um pouco mais solto. Isso já pode interferir um pouquinho. Eu suo muito. Então, o relógio ele começa a jogar mais no nosso punho. Cor da pele, influencia um pouquinho. Pelo, eu tenho muito pelo na região do punho. Ajuda o relógio a ter mais jogo ainda. Então, assim, o relógio, pela posição que ele fica da mão, vocês viram aqui, eu não paro de mexer com a mão. Tudo isso pode influenciar. A hora que ele fica mais apertado no seu braço, por exemplo, no seu antebraço, já elimina muito mais esses fatores. E outra coisa, a gente está falando de fluxo sanguíneo. O melhor exemplo que eu dou para transformar a informação mais fácil é, quando fica frio, quando está um dia frio, quais são os lugares do corpo que primeiro você sente frio ou que ficam gelados? Extremidades. Por quê? Porque o sangue ele chega menos nas nossas extremidades. Então, se eu tenho um sensor aqui e eu tenho um coração aqui pulsando, esse fluxo aqui ele está muito mais forte, mais latente, e eu consigo captar a informação com mais precisão ele estando aqui do que ele estando cada vez mais nas extremidades. Então, muita gente, e vocês podem fazer esse experimento. Dia muito frio, a sua frequência cardíaca no relógio, ela tende a mostrar um pouquinho mais baixa. E não é porque efetivamente ela está mais baixa, às vezes é o contrário, né? Porque o corpo tem que trabalhar mais e o coração tem que trabalhar mais para esquentar o corpo. Mas por conta disso, das extremidades, ela pode variar. Mulher, período menstrual, altera a mensuração da frequência cardíaca. Sim. Por quê? Porque há uma concentração maior do fluxo sanguíneo no útero da mulher para o útero se preparar para ter o bebê e tudo mais. Chega menos sangue no restante do corpo. A mulher não produz mais sangue para ficar menstruada. A quantidade de sangue está ali. Né? Ele só muda um pouco a alocação. Então, tudo isso, de alguma maneira, interfere. Quando eu falo que interfere, gente, não é assim, poxa, vou estar com... então eu não estou com 170, eu estou com 150. Não, é marginal. Né? Hoje o nível de precisão, ele é menor, a diferença é menor do que 5% entre o que é mensurado no nosso punho e o que é mensurado pelas cintas. Né? Mas a cinta ela ainda é mais precisa. Mas voltando à sua pergunta, então, a gente tem os sensores de frequência cardíaca e a gente tem os relógios. Os relógios hoje eles estão divididos basicamente entre duas linhas, digamos assim, ou dois segmentos, que são os relógios fitness e de treinamento, de uma forma geral, e os relógios de corrida e multiesporte. Né? Hoje, todos os relógios dessa linha da Polar de corrida e multiesporte são multiesporte. O que significa isso? São relógios que têm a função triatlon. Né? O multiesporte, mas o meu relógio ele tem ciclismo, ele tem natação e tudo mais. Isso não faz dele um relógio multiesporte. O multiesporte é um relógio, né, o que o mercado chama de multiesporte, o relógio que ele tem as três atividades as três modalidades dentro da mesma atividade de treino. Né? Então, como é que você vai falar para um triatleta? Ele nada, ele sai da piscina, pausa, termina o treino. Peraí, agora eu vou botar na bicicleta. Bota lá. A função multiesporte é que encadeia mais de uma modalidade dentro da mesma sessão de treino. Hoje, todos os relógios da linha têm essa função. Então, qualquer relógio hoje de corrida da Polar, ele funciona também para o triatleta. Então, a gente tem essa linha, que é a nossa linha principal, até pelo que a gente falou no começo. Sim. O principal mercado ainda é o corredor, é o triatleta, mas o corredor com muito mais força. Então, hoje você tem produtos mais de entrada, mas que já são super completos em relação aos que a gente chama dos essenciais de corrida, mas aí já tem também os monitoramentos do sono, essas outras ferramentas que eu falei aqui, Training Load Pro, Fritz Park, por aí vai, né? Até relógios mais topo de pirâmide que vão ter testes de VO2, né? Que vão ter recursos de navegação, mapas, perfis de elevação, de rota,
navegação em tempo real mesmo. Aí você vai agregando mais recursos, alguns mais focados, por exemplo, no público outdoor, porque o trail run vem crescendo com muita força. Né? Então, é um mercado que a gente vem olhando com cada vez mais atenção e desenvolvendo ferramentas e produtos específicos para esse público, não exclusivos, mas específicos. Né? Você vai falar, pô, então o relógio de outdoor que você tem hoje não vai funcionar para mim? Obviamente que vai. Perfeitamente. Mas é um relógio um pouco mais robusto, né? Um relógio com vidro de safira e tudo mais para aguentar eventuais intervenções do outdoor. Né? E aí você tem a linha fitness, que são relógios mais simples em relação a alguns elementos, até para ser mais acessível do ponto de vista financeiro, né? Porque você não precisa ter o GPS de última geração para um público que vai ser mais indoor, que vai mais lá. Você tem GPS nesses produtos também, porque, poxa, de vez em quando eu faço uma atividade externa, eu corro também, eu faço ali meus 5K, às vezes brinco fazendo uma provinha de 10K, mas não é o meu foco, né? Então, assim, eu consigo... Assim, gente, também não tem mistério, né? Não tem milagre. O produto mais caro, ele tem componentes mais premium, ele tem mais tecnologia, ele tem mais isso. Sim. Não dá para um relógio que vai para casa já dos R$4.000, mas por que você não tem esse GPS no de 1.700? Porque a conta não fecha, não tem milagre, né? Mas ele tem também GPS, ele vai funcionar super bem, mas ele vai trazer um pouco menos de precisão em algumas coisas e ele vai complementar com outras. Então, para quem quer monitorar muito mais a sua atividade indoor, o seu dia a dia, você conta com toda a tecnologia, credibilidade de frequência cardíaca, de acelerômetro, de movimento, das 150 modalidades que tem hoje no relógio, cada uma com uma matriz específica para entender os diferentes estímulos do corpo. Basquete, tênis é diferente do futebol, que é diferente da natação, que é diferente da corrida, que é diferente do ciclismo. Então, o relógio e a tecnologia que tem por trás do relógio, ela é feita para mensurar isso da forma correta, né? Porque você mexe muito menos a mão pedalando do que correndo. Em teoria, a mão fica estática, né? Daí você tem toda uma tecnologia por trás de mesmo o seu braço estando parado, você captar a atividade de pedal para falar quantas calorias estão, né? Obviamente a mensuração das diferentes zonas de frequência cardíaca. Se você faz uma pedalada externa, o GPS te auxilia com a velocidade, com tudo. E tudo isso é importante para eu virar e falar, olha, você está gastando tantas calorias, você está tendo certo estímulo e por aí vai, né? Então, assim, hoje a gente tem essas duas linhas. A Polar também tem serviços que a gente chama de serviços B2B, né? Então, assim, aqui, os clubes de futebol, clubes olímpicos, o Flamengo, Minas Tênis Clube, o Pinheiros usam essa tecnologia da Polar, que chama Team Pro, né? Que é um monitoramento. Futebol é, obviamente, o esporte mais popular do país. Então, muita gente já viu. Às vezes, os jogadores tiram a camisa, o coletinho, a própria cinta. Ali é um produto específico. Não é o mesmo produto que vende no site, que a gente usa no dia a dia. E tem, além do produto físico em si, uma série de outros... dentro do dashboard ali, do aplicativo, do serviço, uma série de outras gráficos, informações que os preparadores físicos, fisiologistas, equipe médica conseguem obter do atleta, né? E uma solução de monitoramento coletivo da frequência cardíaca, que é muito usado em academias, estúdios de funcional, crossfit, que é o quê? Cada aluno usa um sensor e o professor consegue monitorar o treino de vários alunos simultaneamente, num tablet. Muitas vezes isso é projetado numa televisão, num telão. A galera vê muito isso lá nos spinnings, né? Então, tem a tela lá, vira um xadrez colorido. Então, hoje a gente atua no Brasil com essas vertentes de negócio e de produto, né? E olhando cada vez mais para as tendências e para as necessidades que as pessoas vão demandando. Acho que é uma coisa, como eu falei, é uma coisa retroalimenta a outra, né? A gente traz recursos que provocam e muitas vezes a provocação e esse estímulo é maior, que vão voltar com outras demandas. E a gente vai evoluindo cada vez mais. Galera, vocês que estão em casa, acho que esse assunto da frequência cardíaca, do frequenciamento, acho que é muita discussão na internet, a gente acompanha nas redes sociais, então acho que o Gui
conseguiu explanar bem para vocês aí. Lógico que vocês têm um parâmetro excelente no relógio, que dá para vocês se basearem sim neles, mas que realmente tem essa variação da fita peitoral, ou então da braçadeira pro relógio. Então, assim, óbvio, preciso gastar dinheiro com uma fita? Não, você tem um parâmetro inicial. Bem confiável. Porém, saiba que existe sim essa diferença. Normal. Então, foi legal você falar isso, porque eu acompanho muito nas redes sociais a galera falando, tem diferença, por que eu vou gastar mais dinheiro numa fita se eu posso, já tenho essa função no relógio e tudo mais. Então, assim, acho que ficou bem explicado. Quem puder fazer um investimento da fita, eu fiz há pouco tempo e realmente tem uma diferença pequena, mas tem. E fora que algumas fitas dão algumas outras métricas que às vezes o relógio não dá. Então é legal, é um investimento que vale a pena. Mas para quem tem um relógio aí já é uma bom norte aí para seguir, né? E eu fiquei devendo a esteira, né? Isso. Vou contar a esteira então, rapidinho para não me alongar. Mas lembra que eu falei do machine learning, do corpo, do relógio, da máquina aprendendo com o nosso corpo. A esteira não tem GPS. Ou seja, no que ela se baseia para trazer a distância que a gente está correndo, uma vez que ela não tem um ponto de satélite que vai nos contar onde a gente está. É no acelerômetro e na frequência cardíaca. Então, assim, o nosso gestual de corrida, ele é o mais importante para o relógio aprender e te trazer essa métrica, que é a distância correndo numa máquina, parado. Né? A gente corre parado não, mas corre estático, né? Estático ali. O que ele faz? Então, a primeira coisa para você poder usar o relógio na esteira, você precisa correr outdoor. Você precisa correr. Porque você precisa contar inicialmente para o relógio o que significa os seus movimentos e a sua frequência cardíaca em distância. Quem vai dar precisão de distância para o relógio é o GPS. Então, assim, você vai fazer 3, 4, 5 treinos outdoor, beleza. Isso todo mundo, em geral, já faz. E o relógio vai falar assim, poxa, o Guilherme, ele mexe o braço desse jeito, a frequência cardíaca dele oscila dessa maneira para essa oscilação de velocidade e de distância. Então, ele já pegou ali 4 informações e criou um padrão. Beleza, vamos para a esteira. Primeira vez, vai dar diferente. Correu 6 km, deu 6.300. Beleza. Por mais que sim, eu sei que a gente gosta, eu sou corredor, eu sou igual a vocês, tá? Eu queria 6. 300 metros é 5%, é alto. Geralmente dá menos que isso, mas é alto. O que você vai falar? Você precisa contar para o relógio que aquilo não é 6.300. Que aquilo é 6. Tem que fazer a calibração. Né? Então, você tem que ir lá no seu aplicativo, no site, etc., e ajustar a informação. Contar para ele que aquele treino foi um treino de 6. O que ele vai fazer? Ele vai falar, opa, beleza, então aquelas 4 informações que o Guilherme me deu, eu transformei isso em 6.300. Quando ele fez um treino em esteira, eu transformei isso em 6.300, mas não é 6. Ele já vai ajustar o algoritmo dele lá. Cada vez mais que você vai correndo e ele vai te conhecendo, ele vai diminuindo. Na próxima deu 6.200. Na outra deu 5.900. E ele vai fazendo esse jogo para funilar e dar cada vez mais próximo. Outra coisa importante é, como eu falei, o gestual de corrida. Ele não tem como adivinhar que você está continuando correndo bebendo água, por exemplo. Então, se você parar o braço do relógio por qualquer motivo que seja... Ele não vai calcular. Ele não vai calcular. Então, assim, garrafinha de água na esteira, na mão oposta do relógio. Tá vendo? São dicas. São Olha aí, dicas. pessoal. Vai mudar a velocidade, muda com a outra mão. Às vezes é muito chato, eu sei disso, né? Mas assim, ele não existe tecnologia que vai adivinhar que você parou para beber água aqui e você parou esse movimento, né? Sim. Que você parou o seu movimento. Corra da maneira mais natural possível e da forma como você corre externamente, como você corre, né? Você tomando esses cuidados, eu te garanto, cada vez mais o seu relógio vai bater com o relógio da esteira. E tem um outro ponto também, né? Saber se a esteira está calibrada. Saber se a esteira é uma esteira de confiança. Mas, de novo, a oscilação que dá ao fazer esse processo vai ser uma coisa de 2%, 1%,
E cada vez Não, mais... mas você já deu dicas preciosas cada aqui vez pra mais gente, se hein? aproximando. Mas galera, assim, Né? vocês que estão em casa aí, ó, dicas importantes. Aproveita e já deixa o seu like no vídeo aí. Que Exatamente. essas dicas aqui, só se você entrar em contato com o saque lá da Polar pra saber. mas é isso. Eu sei que às vezes assim, o relógio marcou um pouquinho mais do que a esteira. Pô, vou ter que jogar para baixo, É que né? você sabe que corredor não gosta de correr em esteira, né? São raros os que gostam Pois de é. correr. Então, assim, a gente vai pra esteira quando Chovendo lá fora. né? Uma viagem, uma Duas outra coisa. ocasiões, ou quando tá chovendo, ou quando tem a pandemia. Porque de resto, É, a gente vai porque pra rua, a gente não tem prefere jeito. ir pra rua, não Mas tem também como. muita gente às vezes evita a esteira por isso. Pô, o relógio não marca direito. Tudo que a gente tá falando, Exato, né? exato. Eu quero o meu treino perfeito. Aí você vai mandar pro treinador no Training Peaks, deu diferente. Ou no Strava subiu a menos. Meu amigo acha que eu tô correndo mais devagar. Tem tudo isso. É porque na esteira, inclusive, o pace dá um pace que nem a gente conhece, né? O potencial que você corre. E às vezes até o pace dá bem diferente também. Fala, nossa, fica muito isso. esquisito o treino na esteira. A pessoa fala assim, confiando na esteira, siga o seu treino pela esteira, Sim. obviamente. Né? Ela tá ali para precisão, mas o relógio ele vai te ajudando assim, você consegue ir dando, de novo, colocando esses inputs e dando esse feedback para o relógio, de que se foi aquela distância mesmo, ele vai cada vez mais afunilando entre os dois números, entre o número da esteira e o número do relógio. Gui, agora eu vou te fazer uma pergunta provocação aqui. Vamos lá. Acho que você entrou na Polar que ano? Eu entrei em 2020. 20. E aí eu vou dar uma percepção minha 21, perdão. até de mercado, tá? Eu já tive um Polar muitos anos atrás e era muito básico, acho que era só um frequencímetro cardíaco mesmo, Sim. não era nenhum um relógio esportivo na época. E hoje vocês têm um concorrente gigante, né? E até uma curiosidade minha. Como tá no mercado, vocês vindo com força para o mercado, realmente de uns anos para cá, e isso é notável, tô te dando o meu feedback já, porque eu antigamente não ouvia falar da Polar, realmente não ouvia. Você falava, preciso de um relógio esportivo, compra da marca X. Podemos falar, não tem isso, problema. Era isso. E hoje já se vê uma diferença. Eu já vejo muitas pessoas com Polar no braço, eu já vejo muitas pessoas falando bem da Polar, das funcionalidades que vocês estão oferecendo, principalmente da parte estética, que eu acho que é um ponto que vocês estão muito na frente do concorrente, muito na frente. Eles têm diversos modelos de relógios, mas nenhum relógio... Vou falar que eles têm um que chega mais ou menos parecido com o de vocês, mas a nível de beleza estética, eu acho que o de vocês é muito melhor do que o deles. Mas como foi esse processo de inserção da marca novamente no mercado? Porque eu corro há 12 anos e eu falo que existia um outro concorrente que era a TomTom antigamente, que basicamente sumiu do mercado. Eles Sumiram, encerraram a operação né? de relógios, né? Então, assim, e era uma marca boa na época. Eu cheguei até a ter um quando comecei a correr. Era um relógio mais acessível na época. E sumiram e a gente só ouvia falar dessa marca. Então, basicamente, era um queniano correndo sozinho uma prova que não tinha ninguém, né? E hoje a gente já se vê vocês realmente batendo de frente com eles e oferecendo produtos de qualidade. Como foi, desde quando você entrou, claro, na marca, que você pode falar melhor, né? Como foi esse processo de inserir o nome da Polar de fato no mercado de corrida e de esporte? Não, isso é legal contar, porque assim, a sua percepção é a percepção da maioria das pessoas, porque de fato a Polar ela ficou durante um tempo um pouco para trás, né? E acho que esse processo ele foi importante, essa autoavaliação, né? Ela foi importante, essa reflexão interna foi importante justamente para a empresa dar essa guinada e investir em tecnologia, investir em desenvolvimento de produto. No fim, é um segmento, é um mercado que o produto fala por si só. Se você tem um produto, se você usa o produto, se você tem uma experiência boa, é como a gente estava falando. Você pode, e você se permite experimentar um tênis de outra marca. Eu vou comprar esse tênis aqui da marca A, mas, pô, eu tenho mais de um tênis. Eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4. Você não tem 3, 4, 2 relógios. Quanto mais 3, quanto mais 4, né? Então, se você tem uma experiência positiva com determinada marca, primeiro que você vai, muito possivelmente, os produtos são bons, e não só da Polar, mas assim, os produtos são produtos excelentes, de qualidade, eles vão durar 2, 3, 4 anos, né?
Às vezes a gente brinca, e óbvio, é só uma brincadeira, a gente fala, pô, a gente devia fazer um produto não tão bom para durar menos, para a Vocês pessoa comprarem trocar mais. mais. Trocar mais, Né? Mas, por exemplo, a Polar ela é a única marca que tem hoje, como a gente é a única marca que está no Brasil, ela é a única marca que oferece garantia de 2 anos e assistência técnica própria. Isso é um diferencial importante de negócio que a gente tem. E por quê? Porque a gente acredita no produto, a gente confia no produto. Senão você imagina o custo que eu ia adicionar de assistência técnica, de troca de peça, de troca de produto, se eu não acreditasse na qualidade, precisão e durabilidade do produto. Então, assim, isso é uma mensagem que a gente quer passar para as pessoas. Você pode confiar, você pode comprar, e se você tiver qualquer problema, porque é um computador. A gente chama de relógio, mas é um computador. Tem chip, tem antena, tem sistema operacional, ele é um computador. E a gente sabe que tecnologia às vezes dá problema. A gente tem problemas na televisão, a gente tem problemas às vezes no nosso computador, no celular e tudo mais. E a gente está lá para atender rapidamente, da melhor forma, todo mundo que tiver qualquer tipo de imprevisto com o relógio. Mas, enfim, então a Polar ela entendeu que ela precisava subir alguns degraus em relação ao investimento em produto e tecnologia. E na questão estética. E foi isso que a empresa fez. Então, a série Vantage, né, que é uma série que caiu no gosto das pessoas, ela marcou justamente essa mudança de patamar de produto. E ela foi trazendo com ela várias outras séries. Então, quando você olha hoje para o portfólio como um todo, você tem produtos que estão do mesmo nível que todas as marcas do mercado hoje em dia. Né? É um processo de evolução constante. E acho que esse é um aprendizado que ficou durante os anos, de que você não pode parar. Tecnologia é um negócio, né? Antes, a gente lembra, para mudar uma tecnologia de alguma coisa demorava-se 2 ou 3 anos e tudo mais. Hoje, agora piscou. você pisca, Já. tem uma coisa nova, tem uma coisa que ficou obsoleta, não sei o quê. Eu acho que as marcas têm que ficar muito atentas com relação a isso, A gente não pode parar, e os ciclos de evolução eles têm que ser mais curtos. Né? Esse é o grande aprendizado, e acho que foi isso que a Polar começou a trazer como cultura da empresa para recuperar um pouco esse tempo perdido. Né? De novo, nós estamos falando de uma marca cinquentenária, de uma marca que ela tem... Você falou, poxa, você pode ter visto os produtos diminuírem um pouco. Teve uma marca americana de capital aberto, que investe, é uma empresa que vai investir muito mais, que tem mais dinheiro. Mas ela não é dona do mercado. Né? Então, como eu falei, hoje você tem tecnologias, e uma melhora em uma coisa, outra melhora em outra. Enfim, a gente está muito confortável de apresentar o portfólio que a gente apresenta hoje para o mercado, porque a gente tem soluções excelentes e do mesmo nível para diferentes perfis de atletas e práticas de atividade física. Mas esse é um processo constante de evolução. Né? A gente tem novidades ainda esse ano para apresentar, que vocês vão poder ver que, sim, já traz um crescimento ali, uma evolução de produto, de funções, de precisão, de material. Poxa, que é importante a gente ter. Daqui a pouco, isso que passa... Daqui a pouco, coisas que são, às vezes, exclusivas dos produtos mais topo de pirâmide, eles, num piscar de olhos, eles já são necessidades dos produtos mais básicos. Né? Então, as coisas vão mudando. Isso é muito dinâmico, E a gente precisa acompanhar isso. Então, acho que assim, quando você me pergunta, o que aconteceu lá atrás? Cara, aconteceu de entender melhor o mercado, né? As empresas elas vão tendo oscilações, momentos melhores, momentos piores. Você acerta numa coleção, você erra em outra. Né? A gente vê, de novo, né? Quando a gente vai para o tênis, que assim, você tem muito mais marcas e cada marca tem uma série de modelos. Você vê, às vezes, né? Versão 35, versão 40, versão 20. Tem sempre os queridinhos. Pô, tal marca acertou. O 23 é melhor que o 22. Putz, o 24 não ficou tão legal. Prefiro muito mais o 23. Mas aí recupera no 25. Como que a marca, ela mede isso, por exemplo, na questão? Aí é no marketing? Que vocês... Tem uma coisa que fala mais do que qualquer coisa, que é venda. A venda. Né? Óbvio que a gente trabalha sempre para ganhar mercado. Ela é uma competição, né? Sadia, ninguém se odeia. Né?
Mas assim, nosso objetivo é crescer a operação e vender mais produto. Não tem por que ficar aqui com um discurso moralista. Não, a gente quer vender, mas assim, a gente só vai vender se a gente oferecer um produto de qualidade com custo-benefício que tenha valor percebido pelo consumidor, que ele tenha uma experiência boa de uso, de pós-venda, de assistência se ele precisar dela. Então, assim, como é que a gente mede se um produto deu certo ou não? Pelas vendas, né? Polar está presente em mais de 80 países. É muito raro você falar assim, poxa, esse produto deu muito certo no Brasil e não deu no resto do mundo, ou vice-versa. Óbvio que você tem particularidades de mercados, né? Até porque aqui a gente tem uma questão que é muito diferente de quando a gente vai lá para fora, que é o preço. Né? Os impostos que a gente tem sobre o produto no Brasil transformam... Só que assim, tudo bem, mas ele é muito maior para todos os concorrentes também. Mas transformam muitas vezes o perfil de consumidor do produto um pouco diferente do que é lá fora. Te limita um pouco, né? Te limita um pouco, porque você tem toda uma questão de salário mínimo, do valor do produto. Até por isso, né, a gente não é mistério para ninguém. Muitas pessoas vão lá para fora e compram não só relógio, mas vários outros itens e bens de corrida ou de dia a dia que são, mesmo com o câmbio estando alto do jeito que está, Ainda vale a pena. ainda vale a pena. Uhum. Ainda vale a pena. Então, assim, essas particularidades de países, elas impactam no negócio. Mas quando a gente vai falar de sucesso ou fracasso de produto, é muito, como eu falei, é muito raro. Você falar, poxa, o produto A ele deu certo no Brasil, mas não deu no resto do mundo. No Brasil vende que nem água, mas na Europa não. Ou o contrário. A coisa ela é meio padrão nesse sentido, mas a venda ela vai dizer mais do que qualquer coisa. E até por isso a gente toma decisões. Por exemplo, tal cor não pegou muito bem. Beleza, podemos descontinuar essa cor, podemos focar na nossa produção, a nossa comunicação de marketing, as nossas ações em cima de outros produtos. Né? E aí vão surgindo curiosidades. Por exemplo, o Ignite 3, né? Até estou com ele hoje, que é um relógio, um smartwatch fitness que a gente lançou. Foi um produto que caiu muito no gosto do público, inclusive para o corredor. Por quê? Porque por mais que ele seja um relógio na categoria fitness, ele é um relógio que já vem com um GPS de banda dupla, que a gente chama, né? Dupla frequência, que é uma tecnologia super mais nova e que te dá muito mais precisão no GPS. Tela de AMOLED, ele é mais fino, ele é mais leve. Sim. Então, ele é um relógio que deu muito certo. É um relógio que está fazendo um sucesso de vendas. E a maior curiosidade que eu estou citando ele aqui é por quê? Porque o relógio ele caiu muito no gosto do público feminino por aquilo que a gente estava falando. Então, ele é o único relógio da nossa linha inteira em que o preto não é o mais vendido. É o Sim. Ele é o champanhe com dourado e tudo mais. Porque é um produto que caiu muito no gosto. Então, ele é o único, se você for pegar toda a linha de produtos, o preto, ele é a cor mais vendida de todos eles. Com exceção do Ignite 3. Então, assim, E isso, sim, é o mercado nos contando. É o mercado... O consumidor, ele está acima de tudo. Muito, né? Ele está acima de tudo. E aí é justamente a gente adaptar a nossa estratégia de comunicação, de oferta, de portfólio, com base nisso. Vou te fazer duas perguntas, Gui. O esforço de vendas da Polar hoje está focado em loja física ou mais no e-commerce? E qual é a principal estratégia hoje que vocês estão adotando para disseminar mais o produto de vocês para o público participante, né, do esporte? Claro. Seria através dos canais, podcasts, influencers, pessoas que estão no meio, ou vocês ainda estão investindo mais em mídia mesmo, né? TV, jornal, revista? Falando sobre modelo de negócio, tá? Então, assim, acho que o e-commerce da marca, ele é a nossa grande fortaleza e é a forma como a marca tem de se apresentar e de oferecer o produto e de você garantir precedência e tudo isso, né? Mas, obviamente, nós temos vários parceiros estratégicos e importantes para o quê? Para você aumentar a capilaridade e o acesso ao produto. O mercado, a compra digital, e-commerce, né? Ele já tem uma representatividade gigante no consumo de qualquer brasileiro. Mas nós estamos falando de investimento aí de milhares de reais, né? Então, muita gente quer pegar, quer conhecer, quer experimentar. Então, assim, ter também uma rede de distribuição física, ela é importante. Ter parceiros estratégicos, sérios, com credibilidade, que conversam com o nosso público, é mais importante ainda. Então, assim, hoje,
A gente não tem loja física própria, tá? A gente foca os nossos esforços próprios no nosso e-commerce. E isso vai estar atrelado com a nossa estratégia de estar muito forte na relação de comunicação no digital, né? Mas também a gente tem igualmente importante dentro da nossa estratégia de vendas os nossos parceiros, né? E os nossos grandes varejistas. E, obviamente, aqueles que estão cada vez mais relacionados ou em contato com o público é importante. Então, você vai ter Centauro, Decathlon, a Baiard, a Velocitar, a Procorrer e várias lojas especializadas do ramo no Brasil inteiro, né, como parceiros estratégicos importantes para apresentar o produto, para posicionar o produto e para dar acessibilidade para quem quer conhecer, né, a fundo. Porque, como você falou, eventualmente, às vezes ficou muito marcado uma marca na cabeça das pessoas. Pô, quero ver. O que a Polar tá me oferecendo aqui? O que a Polar... Deixa eu ver, né? Deixa eu pegar, né? Então, essa estratégia ela é importante você trabalhar nas duas frentes, né? Quando a gente fala de marketing, quando a gente fala assim, o que a gente... como a gente trabalha hoje para fazer isso ser mais conhecido, acho assim, os embaixadores da marca eles têm uma função muito importante. Como eu falei, hoje o ambiente digital de mídia ele está cada vez mais inóspito, né? Ele está cada vez mais é uma briga cada vez maior, os valores estão aumentando, né? Por quê? Porque por conta da pandemia também muita gente foi para o digital. Então hoje assim deu uma saturada, né? Você disputa a audiência com mais gente e ganhar audiência está cada vez mais difícil e mais caro. Mas mais do que isso, a gente acredita muito que assim, a gente vai conseguir passar uma mensagem e gerar credibilidade e fazer com que as pessoas olhem para nós e, principalmente, dêem uma oportunidade e comprem um Polar a partir do momento que a gente tem parcerias autênticas e pessoas que realmente usam isso no seu dia a dia, que realmente possam dar um depoimento sincero, real, honesto e real. Então, assim, as nossas parcerias, qualquer conversa que a gente comece com alguém para falar em parceria com a marca, para se aproximar, obviamente tem uma avaliação prévia de todo o time de marketing para entender quem são as pessoas, os canais, os parceiros que comungam dos mesmos valores que a marca tem, né, que tenham esses mesmos objetivos que eu falei desde o começo, de promover uma vida saudável, mas que mais do que isso, que tenham uma experiência boa de produto. Então, aqui, tá aqui um produto. Antes de qualquer coisa, eu quero que você use, eu quero que você teste, eu quero que você me fale exatamente o que você achou, se é um produto que te atende, se não te atende. E tem pessoas que não se adaptam, e tá tudo bem, a gente continua amigo. Não tem problema em relação a isso. Ninguém é inimigo porque não usa Polar, né? Mas a relação, ela começa daí. Então, a gente acredita que, assim, a melhor forma da gente passar a nossa mensagem e das pessoas entenderem o que é o produto é por meio de depoimentos e esses depoimentos são reais, porque a gente é consumidor aqui. Todos nós aqui, a gente pode tirar os nossos crachás e a gente é consumidor, independente da corrida. E você sabe quando uma pessoa está falando aquilo porque ela está eventualmente recebendo, ou porque ela tem algum interesse, ou porque é uma verdade sincera. E nada mais do que o dia a dia mostra isso. O que a gente costuma falar com os nossos parceiros é assim, putz, Gui, Lu, nosso time lá, o que vocês querem que eu faça? Só uso o produto. Tem nada mais valioso para nós do que um embaixador nosso usar o produto no dia a dia. Eu sempre falo isso para as pessoas, né? Acho que quando a gente recebe um produto, qualquer coisa, né, para testar, eu acho que isso que mostra você fora das câmeras, né? Você fora da rede social, você tá usando o produto, você tá gostando. Porque acho que é a melhor maneira de você falar, pô, o cara realmente gostou do que eu enviei para ele. Essas pessoas, esses nossos embaixadores, e assim, são caras, um pessoal fora de série, assim, que a gente já tá muito, a gente quer e vem conseguindo trabalhar com parcerias cada vez mais duradouras e, como eu falei, autênticas. Né? Então, assim, o nosso time de embaixadores, óbvio que a gente está sempre aberto para adições e tudo mais, mas assim, a gente já tem um núcleo muito forte, muito legal, que a gente é muito próximo e que nos dão feedback e que nos
críticas construtivas, uma relação muito bacana de quem já usa o produto há muito tempo. Por quê? Porque confia. E porque teve uma experiência boa. E é isso. E essa galera, ela tá nas provas. Sim, É como com você certeza. falou, ela tá fora das câmeras. Eu acho que, não sei qual a sua opinião, mas eu acho que o relógio, ele fideliza mais do que um tênis, Sim, por exemplo. sim. Eu Com acho certeza. que o Você tá muito mais corredor aberto, não né? o corredor já não é muito fiel à marca de tênis, assim, lógico, tem Até porque tem pessoas muito- patrocinadas e tudo. É porque tem ok. muita oportunidade É. de demanda até dentro da marca mesmo, né? Tem Sim. tênis que concorre com outro tênis da Sim. mesma marca. Então, eu acho que na questão relógio, eu acho que dá para fidelizar um público E com mais facilidade, né? e do meu você ponto de vista. imagina a mensagem que a gente passaria como marca se eu tenho parcerias comerciais, vamos supor que eu tivesse um investimento enorme para contratar uma série de pessoas. Amanhã o dinheiro acaba ou a gente não paga e ela muda de relógio. Ela volta para uma outra marca ou ela vai para outra marca. Qual é a mensagem que eu vou passar para o público? Só está usando aquele relógio por Só isso. comprando O ela. tênis não tem tanto esse preconceito. Não existe tanto essa mensagem. Por quê? Porque nós mesmos. A gente tem tênis de várias marcas. Exato. É. Nós que não temos vínculo nenhum, pô, eu gosto de um tênis mais leve da marca A. Mas eu tenho um tênis mais para rodagem, com um pouco mais de amortecimento, B. que eu prefiro da marca B. Sim. O de placa da marca C eu gostei mais, eu me adaptei melhor do que da A e da B. Você olha lá no seu armário, você tem 3, 4 tênis de 3, 4 marcas diferentes. E tá tudo bem, né? Mas o relógio fideliza mais. Os relógios, você não tem 2, 3. Não. Você não vai pro longo, eu prefiro o relógio da Polar. O máximo que você faz é trocar a pulseira. No máximo que né? você faz é trocar a pulseira. Então, assim, por isso que a gente investe muito nessa relação. Com parceiros, com quem conhece, com quem fala com propriedade, né? Com quem vai testar de fato, né? Porque, de novo, e aí fazendo de novo um paralelo com o tênis tem uma percepção pessoal que ela é... Eu não consigo passar para você uma percepção pessoal minha, ou até assim, o meu pé é um pouco mais largo, ou... Minha pisada é mais pra dentro. E simplesmente assim, eu botei no pé, eu Gostei. me senti mais à vontade. O outro, a costura pegou o dedo. Como é que você vai... Como é que você Não, pode... tem muito detalhe, né? Tem muito detalhe. É diferente, por exemplo, do seu produto que você vai colocar no pulso. É isso. Agora, você vai falar, olha, testei, o GPS funcionou. Pô, a ferramenta do sono é super legal, porque ela me dá esses indicadores. Estou usando muito esse outro recurso que o relógio me dá. Aí, a audiência, o consumidor vai falar assim, cara, eu não ligo para isso. Eu não vou usar aquilo. Beleza. Ele deu um depoimento importante da frequência cardíaca, da precisão dela. Eu vou tomar minha decisão. Agora, óbvio que toda opinião ela tem um nível de parcialidade. Mas é uma análise muito mais técnica do relógio. Sim. Então, assim, eu preciso que tenham pessoas usando e contando a experiência dela de uso. Porque o relógio ele é menos... tem menos subjetividade. Tem menos do... Mas eu preciso usar aquilo ali como um tênis para ver se realmente me atende. Né? A costura do top. Tem gente que se incomoda mais, tem gente que se incomoda menos. A bermuda de compressão. Achei que pega muito na parte interna da coxa. Ou achei pouco elastano. Aí tem muito gosto pessoal. Não que o relógio não tenha. Mas a partir do momento que a gente vai para uma coisa que é mais técnica e é tecnologia, o depoimento do uso, ele está acima de qualquer verdade. Entendeu? Ele, na verdade, se torna verdade. Eu, como marca, posso falar que o relógio faz isso, aquilo, é bom para um monte de coisa. Meu concorrente pode falar que o outro faz isso tudo. Mas se o corredor usa, isso é a verdade. No fim do dia, essa é a verdade. Com certeza. Então, trabalhar com um time engajado com a marca, que compactue com os valores e que possa expandir essa palavra com um depoimento real e autêntico, acho que é aí que a gente se apoia para cada vez mais ir construindo uma comunidade ou entrando dentro das comunidades de corrida, de atletas, de fitness e tudo mais, para falar, olha, esse é o nosso produto. Essas pessoas que são como vocês, elas usam. E o que elas estão falando é isso. A decisão final
de comprar ou não, Sim. obviamente que é sua. Sim. Mas a melhor forma de construir valor, de resgatar a marca e de posicionar e de trazer valor para os produtos e de pedir essa oportunidade para o público é com pessoas que têm credibilidade perante a eles e que usam de uma maneira, eu repito aqui, autêntica, entendeu? E se não for autêntica, todo mundo que está aí vai perceber quando é e quando não é. A gente que Né? está no meio, A gente sabe. né? A gente sabe. A Quando gente a pessoa realmente adquire um produto e ela realmente usa, a gente vê, né? Porque a gente está no mesmo, praticamente nos mesmos ambientes, né? Em comum. Então, é muito fácil saber quando a pessoa gosta de um produto e realmente ela usa. É isso É aí. igual eu comentei, acho que a melhor forma de fidelização realmente de medir isso é você ver quando acaba uma parceria se a pessoa vai continuar usando ou não. Quando a câmera desliga. Ok, beleza. Tem uma questão comercial que a pessoa está recebendo e tudo mais. Importante, óbvio, é um ninguém trabalho. trabalha de graça. É um trabalho. Mas assim, independente disso, a gente gosta de certos produtos, né? Tem gente que compra até. Pô, eu não sou patrocinado pela marca, mas eu gostei tanto da experiência que eu tive com a marca que eu vou comprar a marca, entendeu? E tem gente que vai virar e falar assim, cara, prefiro não receber porque assim, eu não me adaptei. Eu prefiro o outro. Tá tudo, e tá tudo bem, gente. Assim, se todo mundo gostasse do azul, que seria do amarelo, né? É Aquela legal ter essa brincadeira que a gente transparência, fala. né? Eu acho que é muito melhor do que passar uma imagem de a pessoa tentar vender um produto seu com não verdade. Eu acho que Isso seria... só vai depor contra mim, Exato. como marca. Exato. Entendeu? Legal. Pô, Gui, bate-papo show de bola. Queria agradecer você com o nosso muito presentinho, obrigado. nosso apoiador do Box da Fazenda, cara. Espero que você goste. Valeu. Eu acho que você trouxe dicas valiosas aí pra galera que tá em Muito. casa. Te agradecer pela presença. Eu acho que, conforme eu te falei, eu acompanho a marca já há algum tempo e a gente vê o crescimento e o novo posicionamento da marca perante aos usuários aí bem legal. Parabéns por essa mudança de postura. Os relógios de vocês estão muito mais bonitos que o da concorrente. Eu posso falar isso com precisão. A gente sofre de vez em quando com pulseira, o relógio ele é muito grande, o de vocês está mais fininho, está mais premium, vamos dizer assim. Os preços estão acompanhando os preços do mercado. Tem muito jeito. E tá muito legal, cara. Espero que vocês consigam introduzir o produto cada vez mais no mercado. Eu acho que a gente já vem vendo essa crescente na internet, nas corridas, no braço da galera, igual a gente está conversando aqui, né? Acho que o mais importante do que ver na internet é ver nas corridas, nos parques, nos shoppings, igual a gente falou no dia a dia, a pessoa usando realmente a marca de vocês. Então, parabéns pelo trabalho que você está fazendo lá e sucesso aí no crescimento ainda maior da Polar, cara. Poxa, muito legal, gente. Acho que novamente agradecer o espaço, né? Também me colocar à disposição, poxa, novos bate-papos, novas dúvidas. Sim, vai voltar. Cada lançamento vem contar isso pra aí. gente. O canal com a Polar está super aberto. Também, assim, convido o pessoal que tem alguma dúvida de produto, que esse bate-papo gerou provocações. E, poxa, eu quero conhecer mais determinado produto. Guilherme, você falou sobre aquilo. As nossas redes sociais, elas são um canal também de atendimento, né? Para a gente ouvir o público, como eu falei. Estar, né, em conversa com vocês, em conversa com a galera, com o usuário. É super importante para a gente poder transmitir a mensagem da melhor maneira, poder evoluir, poder buscar novas tecnologias, poder fazer coisas novas. Então, assim, esse espaço e esses bate-papos são super importantes para a gente. Então, eu deixo as portas escancaradas, né? Também convido a todos com dúvidas, sugestões, críticas, são sempre válidas, nos buscar aí nas redes sociais, nos canais, assistência técnica, tem um WhatsApp super aberto também, não só para problemas, mas para dúvidas de uso, tudo isso faz parte e a gente quer se posicionar e quer estar em contato com o corredor. Então, assim, canais como vocês, o trabalho que vocês fazem, são super importantes também para nós como marca, se conectar com essas pessoas. E o mais importante do que isso, a gente adora estar em momentos como esse, em projetos como esse, porque tem uma coisa que é mais importante do que tudo, que nós aqui estamos promovendo saúde, estamos promovendo o esporte. E Essa é a melhor das intenções. isso é o que é mais valioso. Então, Sim. podem contar com a gente sempre para essas Show coisas. de bola. Rapaziada, trouxemos o cara aqui, explicou tudo da Polar. Eu acho que para vocês que estão em casa, geramos provocações aí para vocês trocarem a marca que vocês estão usando no braço aí, conhecerem pelo menos, darem a oportunidade de conhecer um pouquinho melhor a marca. Que nem eu falei, tem benefícios aí super positivos aí perante as concorrentes que a gente pode notar visivelmente aí. Então, por isso que é legal você ir num parceiro da marca, olhar o relógio, pegar ele, ver
e conversar com pessoas que realmente usam e vão poder dar um feedback para vocês de como o produto funciona no dia a dia. Então, espero que tenha ajudado. O Gui tirou várias dúvidas aí, além de falar da marca, ele tirou várias dúvidas técnicas nossas aí, atletas, do dia a dia, que às vezes a gente fala, pô, não vou usar na esteira, frequência não frequência, então foi super legal o bate-papo, espero que vocês tenham curtido aí. Não esqueçam de deixar sua curtida, sigam a Polar lá na rede social, acompanhem lá os lançamentos, os produtos, tudo o que está acontecendo no mercado, acho que é super importante a gente estar por dentro. E fiquem ligados no canal que tem muita gente bacana vindo aí, contando novidades. E é mais importante que nem o Gui falou, sempre trazendo saúde e levando saúde para vocês. Certo, rapaziada? Valeu, fiquem ligados no canal, tamo junto. Valeu.